Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos aprender sobre adição e subtração de fração, só que com denominadores diferentes. Então vamos para os exemplos. Então nós temos aqui no primeiro exemplo 2/3 mais 1/5. Então observe que aqui ó, os denominadores estão diferentes, um é 3, o outro é 5. Então, lembre que para a gente somar ou subtrair, os denominadores precisam estar exatamente igual. Então, o que eu vou ter que arrumar, né? Vou ter que fazer nessa questão. Eu preciso transformar os denominadores de maneira que eles fiquem iguais. E para isso, eu vou utilizar a tabuada. Então, nós vamos pensar qual tabuada que é a tabuadinha do 3. Então, eu vou fazer aqui em cima, ó, tem 3 vezes 1, que dá 3, 3 vezes 2, que dá 6, 3 vezes 3, 9, certo? Tô colocando só os resultados, 12, 15, 18 e assim por diante. Vou fazer aqui em cima também a tabuadinha do 5. Começando do 5, 5, 10, 15, 20 e assim por diante. Nós vamos observar qual o número que repetiu nas duas tabuadas, o menor número, que a gente chama de mínimo múltiplo comum, o MMC. Então, observem que o número que repetiu, né, o primeiro que repetiu foi o 15. É o número 15 que está repetindo nas duas tabuadas. Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos transformar o 3 e o número 5 em 15, que é o mínimo múltiplo comum entre esses dois números. Então, como que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui embaixo o número 15, vou copiar aqui o sinal do mais, e aqui no lugar do 5 eu vou trocar por 15 também. Só que nós estamos trabalhando com frações, né? E como nós alteramos o denominador, o numerador não pode ficar igual, né? Então, nós vamos trabalhar, né, utilizando a fração equivalente. Então, o 3 virou 15. É o 3 multiplicando por 5, né? 3 vezes 5 dá 15. Então, esse vezes 5, eu sou obrigada a multiplicar pelo número de cima também. Então, 2 vezes 5 vai ficar 10, certo? Então, o 2 virou 10 e o 3 virou 15. Agora, vamos fazer aqui. Pensando lá na tabuada do 5, é o 5 vezes 3, né? Que dá 15. 5 vezes 3 dá 15. Então, em cima eu sou obrigada a multiplicar por 3 também. 1 vezes 3 dá 3. Então, ó, o 1 virou 3 e o 5 virou 15. Por que nós fizemos essas transformações? Para que os denominadores ficassem iguais. Tá vendo que tá 15 e 15. Quando os denominadores estão iguais, agora sim é que a gente pode resolver a adição ou a subtração, é a mesma regra. Como que a gente faz mesmo? Agora a gente copia o 15, que é o que está repetindo, e soma só os de cima. Então, vai dar 13 15avos. Essa é a nossa resposta. Vamos para o próximo exemplo. 7/8 menos 1/4. Então, mesma coisa, ó, não pode subtrair ainda, porque os denominadores estão diferentes. Precisa deixar os denominadores iguais. Então, vou fazer aqui em cima a tabuadinha do 8. Então, 8, 16, 24 e assim por diante. Vou fazer aqui em cima a tabuada do 4. 4, 8, 12, assim por diante. Tá vendo que já apareceu um número que está sendo comum aos dois, né? Que é o número 8. Tá vendo que tá aparecendo 8 nas duas tabuadas? Então, nós vamos transformar os dois números no número 8. Que 8 é o mínimo múltiplo comum entre esses dois números. Então, como que a gente vai fazer agora? Vai pensar lá na tabuada. 8 vezes quanto que dá 8? É 8 vezes 1 mesmo, né? 8 vezes 1 dá 8. Então, em cima multiplica por 1 também. Sempre vai usar o mesmo número aqui. Então, 7 vezes 1 dá 7. Agora, vamos arrumar a outra fração. 4 vezes quanto que dá 8? É o 4 vezes 2 que dá 8, né?
e em cima multiplica sempre pelo mesmo número, que no caso foi o 2. Daí 1 vezes 2 vai dar 2. Por que a gente faz essa transformação, né? Para que os denominadores fiquem iguais. Tá vendo que tá 8 e 8? Então, agora a gente pode resolver essa subtração. Copia aqui o número 8 e resolve a conta só com o de cima. 7 menos 2 sobra 5. Deu 5 oitavos. Vamos para os próximos exemplos. Ó, observe que nessa letra C a gente tem 3 frações. Então, a regra ainda continua sendo a mesma, porque é adição e subtração. Então, sempre que a gente tiver uma adição e uma subtração, você precisa deixar os denominadores iguais. Então, como que eu vou fazer? O mesmo processo. Vou fazer a tabuadinha do 3 aqui, a tabuadinha do 4 aqui, a tabuadinha do 2 aqui e vou ver o que foi igual entre as 3 tabuadas. Então, vamos fazer aqui no cantinho a tabuadinha do 3. Então, começa com 3, 6, 9, 12, 15. Claro que se você já tem a tabuada, basta você olhar na tabuada e ver, né, qual é o comum. Só tô fazendo para melhor compreensão. E assim por diante, né? Agora a tabuada do 4. 4, 8, 12, 16 e assim por diante. E a última tabuada do 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e assim por diante. Tem que ver qual o número que repetiu nas 3 tabuadas. Então, observe que está sendo o número 12, né? 12 apareceu na tabuada do 3, apareceu na tabuada do 4 e apareceu na tabuada do 2. Tem que aparecer nas 3 tabuadinhas. Então, 12 é o mínimo múltiplo comum entre o 3, o 4 e o 2. Então, nós vamos transformar todos esses denominadores no número 12. Então, vou escrever aqui embaixo, ó. 12, vou copiar o sinal do mais. 12, vou copiar o sinal do menos e 12. Todos viram 12, que é o mínimo múltiplo comum. E agora vai olhar na tabuada. 3 vezes quanto que dá 12? É o 3 vezes 4. Então, em cima, multiplica por 4. Sempre repete o mesmo número. 1 vezes 4 dá 4. Agora aqui, 4 vezes quanto que dá 12? É o 4 vezes 3. Em cima, multiplica por 3. 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes quanto que dá 12? É o 2 vezes 6. Em cima, multiplica por 6. 1 vezes 6 dá 6. Tá vendo que agora nós fizemos essa multiplicação para que todos os denominadores ficassem 12, né? Ficassem iguais. Como tá tudo igual, então agora a gente pode resolver essa conta. Copia o número 12, o de baixo a gente copia e resolve a conta só com os de cima. Então, 4 mais 6 vai dar 10 e 10 menos 6 sobra 4. 4 dozeavos. Essa fração, 4 dozeavos, a gente pode simplificar ela. O que é simplificar? É a gente dividir embaixo e em cima por um mesmo número. Quando que a gente vai poder simplificar? Só quando os dois números estiverem na mesma tabuada. O 4 e o 12 tem na tabuada do 4, então por isso que eu vou simplificar por 4. O que é simplificar? É só você dividir. 4 dividido por 4 dá 1 e 12 dividido por 4 dá 3. Mudou o resultado? Não, na verdade é o mesmo resultado. 1/3 e 4 dozeavos é a mesma fração. Qual que é a diferença? Aqui, né, está de uma forma mais simples, com números menores, mas elas representam a mesma quantidade e elas são frações equivalentes que a gente fala. Último exemplo. Então, adição e subtração com denominadores diferentes, não posso fazer ainda. Então, vou ter que fazer a tabuada de todos os números e ver aonde que está repetindo o mesmo número, certo? Vamos olhar aqui, tabuada do 5. 5, 10, 15, 20, 25 e assim por diante. Tabuada do 2. 2, 4, 6, 8, 10,
12, 14, 16, 18, 20. Tá vendo que aqui eu precisei fazer mais de maneira que encontrou um que repetiu, certo? Então, sempre a gente vai fazendo até que apareça um número que repete, certo? E o último da tabuada do 4, 4, 8, 12, 16, 20. Então, ó, apareceu o número 20 em todas as tabuadas. Então, significa que o 20 é o mínimo múltiplo comum entre esses três números. Então, a gente sempre vai fazendo, né, até que apareça o número que repete. Então, repetiu aqui o número 20 nas três tabuadas, ele é o mínimo múltiplo comum. Então, eu vou colocar 20 nos denominadores. Todos vão virar 20. E agora, ó, vamos pensar na tabuada. 5 vezes quanto que dá 20? É o 5 vezes 4. E em cima multiplica por 4. 2 vezes 4, 8. Agora vamos ver a tabuada do 2. 2 vezes quanto que dá 20? É o 2 vezes 10. E em cima multiplica por 10. Sempre repete, né? 1 vezes 10, 10. E o último, 4 vezes quanto que dá 20? É o 4 vezes 5. Em cima multiplica por 5. 1 vezes 5 dá 5. Tá vendo que todos os denominadores são iguais? A gente faz essa transformação justamente para isso, para os denominadores ficarem iguais. E agora é só resolver. Copia o denominador, que é o 20, e resolve a conta só com os de cima. Então, 8 mais 10 dá 18. 18 tira 5, vai sobrar 13. 13 20avos. Esse tipo de fração já está no máximo dela. Não tem como a gente simplificar igual na letra C, porque o 13 e o 20 não tem na mesma tabuada. Então, sempre que a gente for simplificar igual aqui na letra C, os dois números têm que ter a mesma tabuada. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários. Até mais, tchau!